Você provavelmente já viu nos filmes aquela imagem: fileiras de carroças cobertas seguindo rumo ao pôr do sol, atravessando campos vastos e inóspitos. Mas pare um momento e imagine: sem motor, sem estrada pavimentada, sem ar-condicionado, apenas madeira, lona e coragem. Essas carroças, chamadas de Covered-Wagens ou Prairie Schooners, foram nada menos que o motor humano da expansão para o oeste dos Estados Unidos. Famílias deixavam tudo para trás: terras agrícolas, comunidades, vidas inteiras, e partiam para o desconhecido: montanhas, desertos, planícies intermináveis. Neste vídeo, vamos olhar para esses veículos emblemáticos, sua origem, sua importância histórica, e também as realidades brutais da jornada por trás da lona. Prepare-se para descobrir como algo aparentemente simples se tornou símbolo de conquista, e também de sacrifício. A história dessas carroças começa no leste dos Estados Unidos, com um tipo precursor, a Conestoga Wagon. Criada na Pensilvânia por volta da década de 1710, ela era um veículo pesado, feito para transportar grandes cargas em estradas de terra batida e cheias de lama. Seu formato era curvado para dentro, o que ajudava a evitar que a carga caísse nas subidas e descidas, e ela podia levar até 6 toneladas de mantimentos e mercadorias. Mas quando começou a corrida para o oeste, esse modelo se mostrou pouco prático. A Conestoga era muito pesada, exigia muitos bois e não conseguia vencer terrenos montanhosos ou trilhas estreitas. Foi então que surgiu uma versão mais leve e versátil, a Prairie Schooner, ou escuna das pradarias. Essa carroça tinha um corpo de madeira medindo cerca de 3 metros de comprimento, 1,20 m de largura e 1,20 m de altura. As rodas traseiras mediam aproximadamente 1,25 m de diâmetro, enquanto as dianteiras tinham cerca de 1,10 m. Essa diferença ajudava a tornar a condução mais suave em terrenos acidentados. A cobertura arqueada era feita com 5 a 7 arcos de madeira, sustentando uma lona grossa de algodão ou linho, geralmente impermeabilizada com óleo de linhaça ou cera derretida, para resistir à chuva e ao vento. E é aí que vem o apelido curioso. Prairie Schooner significa literalmente escuna da pradaria. De longe, as fileiras de carroças brancas se movendo sobre os campos lembravam navios com velas brancas cruzando o mar verde de grama. Só que, neste caso, o oceano era o coração selvagem da América. Essas adaptações, o corpo mais leve, as rodas menores na frente e a cobertura curva, tornaram a Covered-Wagen o veículo ideal para a travessia do continente. Ela era simples, robusta e, acima de tudo, confiável. Cada detalhe de sua estrutura refletia séculos de aprendizado sobre como sobreviver em terra sem estrada, sem pontes e sem garantias de retorno. Por que essas carroças se tornaram tão cruciais? Porque sem elas, a frota humana que se dirigia para o oeste simplesmente não teria conseguido transportar o que precisava. Durante o século XIX, milhares de famílias, mineradores, comerciantes e aventureiros partiram rumo a regiões como Oregon, Califórnia, Utah e Colorado, atravessando trilhas como a Oregon Trail, a California Trail e a Santa Fe Trail. Essas carroças levavam não apenas pessoas, mas móveis, ferramentas agrícolas, mantimentos, utensílios domésticos, tudo para poder recomeçar do zero. Uma investigação indica que a média de deslocamento dessas carroças era de cerca de 24 a 32 km por dia em boas condições. Era comum que os membros da família andassem ao lado da carroça, pois o interior estava cheio de carga e a viagem era tão turbulenta que viajar sentado era mais um tormento do que conforto. A regra prática era não carregar mais de aproximadamente 900 kg de carga para não sobrecarregar animais e estrutura. Todas essas características transformaram a Covered-Wagen no veículo oficial da migração ocidental, não apenas meio de transporte, mas símbolo da nova vida em construção. Embora parecesse rústica, cada Covered-Wagen era produto de engenhosidade prática adaptada ao ambiente hostil. A carroceria era construída com madeiras duras como bordo, nogueira ou carvalho para resistir ao desgaste. As rodas tinham aros de ferro envolvendo os tampos de madeira, para proteger da erosão constante das trilhas. A cobertura de lona arqueada era construída sobre de 5 a 7 arcos de madeira. Em muitos casos, as laterais eram pintadas ou impermeabilizadas para evitar infiltrações de chuva. Como não havia sistema de suspensão, o eixo era rígido, o que fazia a viagem ser extremamente irregular e desconfortável. Quanto à tração,
bois eram os mais comuns nas longas travessias, como a trilha do Oregon ou a California Trail, porque eram mais resistentes, mais baratos e conseguiam sobreviver com menos água e pasto. Eles eram lentos, mas quase incansáveis, ideais para famílias inteiras cruzando o país. Cavalos apareciam em muitas expedições menores, militares ou comerciais, e em viagens mais curtas ou rápidas. Eles exigiam mais cuidado e alimentação de qualidade, aveia, feno seco, mas eram muito mais rápidos. Por isso, os colonos mais ricos, ou os que precisavam de agilidade, preferiam cavalos ou mulas. As mulas, inclusive, eram um meio-termo, mais fortes que cavalos e mais resistentes que bois. Elas aparecem com frequência nas fotos de comboios e eram muito valorizadas pelos exploradores experientes. Para dar uma ideia das medidas típicas, a versão mais leve, conhecida como Prairie Schooner, tinha um comprimento da carroceria de cerca de 2,7 a 3,4 metros, uma largura de aproximadamente 1,2 metros e uma profundidade entre 0,6 e 0,9 metros. Com a cobertura arqueada, a altura total podia atingir cerca de 3 metros, e o comprimento total da carroça, língua, eixo e tudo, chegava a aproximadamente 7 metros. O peso vazio era de cerca de 590 kg, e o objetivo geral era manter a carga dentro de cerca de 900 kg para não sobrecarregar os animais. Esses detalhes mostram que, por trás da aparência simples, havia adaptações inteligentes à realidade de atravessar continentes. A coveira do Hagen era uma máquina de transporte, de sobrevivência, e, para muitos, um verdadeiro lar sobre rodas. Mas não se engane, conquistar o Oeste não foi passeio de fim de semana. Foi luta. E, para quem viajava nas carroças cobertas, muitas vezes era um inferno. A média de deslocamento era de apenas 3 a 5 km por hora em condições normais. A poeira das grandes planícies era implacável. Acampamentos viravam nebulosas de partículas finas que penetravam longe, roupas, alimentos, pulmões. Água limpa era escassa. Muitos viajavam com água de rios lamacentos. Doenças como desenteria e febre tifoide estavam à espreita. Uma das maiores tragédias, a travessia de rios. Carroças afundavam, bois se afogavam e famílias perdiam tudo em questão de minutos. Em muitos casos, famílias dormiam debaixo ou ao lado da carroça, já que o interior estava ocupado com mantimentos. Estima-se que aproximadamente 10% dos emigrantes não chegavam ao destino. Além disso, o balanço constante, as rodas sem amortecimento e os trilhos cheios de solavancos provocavam lesões, dores e um desconforto extremo. Então, quando você pensa naquela imagem romântica de travessia heróica, lembre-se, era heróica, porque exigia resistência, sacrifício e, muitas vezes, renúncia. Viajar nessas carroças era como viver entre o céu e o inferno, um passo em falso e tudo se perdia. Apesar de todo o sofrimento, milhares de pessoas partiram. Elas carregavam o desejo de recomeçar, a crença no que estava do outro lado, seja a terra da Califórnia, seja uma nova fazenda em Oregon ou Utah. E assim, cada coveira do Hagen que cruzava aquelas trilhas deixava uma marca, não apenas de madeira e lona, mas de determinação humana. Com o surgimento das ferrovias, a migração de massa por carroça diminuiu, mas o símbolo permaneceu. A coveira do Hagen se tornou o ícone da expansão, da fronteira, do espírito de aventura americano. Hoje, suas trilhas ainda podem ser vistas, suas rodas deixaram marcas nos caminhos, e o legado de pioneirismo paira sobre aqueles horizontes. E por mais rústicas que fossem, por mais duras que fossem as jornadas, cada uma delas carregava o sonho, o de um novo lar, o de liberdade, o de futuro. As coveira do Hagens podem parecer hoje apenas uma carroça antiga com lona branca. Mas naquele século XIX, elas foram muito mais. Foram parte da ponte entre o que era e o que viria a ser o Oeste americano. E se você olhar de novo para aquelas imagens de fileiras cruzando a pradaria, lembre-se, não era apenas uma viagem. Era uma travessia da esperança e da coragem humana. Comente aí, você já conhecia essas carroças tão presentes no Velho Oeste? Já viu alguma de perto? E não esqueça de se inscrever para não perder os próximos vídeos curiosos sobre o Velho Oeste. E não esqueça de entrar na nossa loja na Amazon, com livros sobre personagens e histórias do Velho Oeste, e uma lista com filmes clássicos para você assistir no conforto da sua casa. O link está aí na descrição. Você também pode ter 30 dias grátis na Amazon Prime Video.
Para ver esses filmes clássicos de faroeste e outros gêneros sem precisar comprá-los ou alugá-los separadamente, é só conferir os links. Te espero em um próximo vídeo aqui do canal. Até já!